Olá, meus amigos, mais uma vez. Lembrando, né, quando eu falo, eu sempre começo, né, meus amigos. É claro que a gente que aprendeu a língua portuguesa há muito tempo, né, sabe que quando a gente se refere em português, meus queridos amigos, eu já estou falando aos amigos e às amigas, né? E agora ainda inventaram a história de falar com E, então, amigues, né? Mas não vamos violar a nossa linda língua portuguesa. Então, meus queridos amigos, já incluindo amigues, amigas e todo mundo, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos nos concentrar e pedir a Jesus a luz necessária para o entendimento das suas palavras neste Evangelho, que é o caminho para a nossa evolução. E que nós possamos, a cada dia mais, colocá-lo em prática na nossa vida. Que assim seja. Bom, também lembrando aqueles nossos amigos que no estudo do Evangelho gostam de colocar a água para ser energizada, que a coloquem, né? Que no final nós faremos uma pequena vibração e nesse momento os nossos mentores espirituais, a espiritualidade amiga da Casa Espírita Jesus de Nazaré, a qual nós pertencemos, vai nos brindar com essa energização da água. Muito bem. Hoje nós vamos para o capítulo 28, né, os itens 50 e 52. Nós estamos naquela fase final do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as preces, né? E hoje nós vamos ver lá as preces pelos inimigos do Espiritismo. Então hoje eu mudei um pouquinho o formato, cada hora eu faço de um jeito, para não ficar muito igual sempre, né? Então vejam só, hoje nós estamos aqui no item 50, começando, né? O item 50, ele fala assim, ele começa assim, né? Lembrando que eu não vou ler aqui o texto, porque nós combinamos já desde muito tempo atrás que a gente dá uma lida nos itens antes de fazer o estudo. Mas, quem ainda não leu, dá uma paradinha agora, lê o texto e volta para o vídeo para a gente continuar, tá bem? Bom, o item 50 ele começa assim, né? Bem-aventurados os que estão famintos de justiça. E por aí vai. E aí ele se refere, né, a uma realidade que hoje em dia já não é mais global, que são as perseguições, né, aos cristãos e tudo. Mas estou falando que ela não é global, né, não é uma realidade que é global na época lá do início do cristianismo, em que os cristãos eram todos perseguidos, mas ainda existe, né? Nós sabemos que ainda existe perseguição aos cristãos em vários lugares do mundo, né? E aí o Evangelho continua dizendo assim, né? Quem leva adiante os preceitos do Cristo tem motivos para estar e ser feliz. E lá ele fala, né? Para estar feliz. E eu acrescentei aqui ser feliz. E aí tem essa diferença do estar e ser feliz, né? Bom, a nossa vida, ela é composta de momentos, né? Momentos alegres, momentos tristes. Ser feliz, segundo os estudiosos aí do Espiritismo, e Joana de Ângeles é uma das minhas preferidas, não é para este mundo, né? Não é para este planeta. Ser feliz completamente é uma coisa que extrapola, né, a nossa existência carnal. Ser feliz depende de uma situação do nosso, como a Joana de Ângeles chama, o nosso self, que é o nosso eu espiritual, né, que engloba as encarnações passadas também. E é nessa condição do eu espiritual que é possível ser feliz. Aqui, nessa nossa encarnação, nessa escola que nós viemos frequentar, né, e de vez em quando a gente vem, a gente tem momentos de alegria e de felicidade, mas ser feliz é diferente. Agora, segundo esse trechinho aqui do Evangelho, né, aquelas pessoas que levam adiante os preceitos de Cristo têm mais motivos, né, para encontrarem a felicidade. Bom, e isso, evidentemente, como está escrito aqui
nesse tópico, né, que eu coloquei aqui, olha, nesse tópico aqui, requer a crença na existência da continuidade da vida, evidentemente, após a morte, né? Porque a gente está falando aqui, né, da diferença entre o estar feliz e o ser feliz. Ser feliz é uma coisa espiritual, mas é evidente que nós, né, todos aqui que estamos vendo esse estudo, já entendemos que não faz sentido a existência corporal, orgânica, né, colocar fim à existência espiritual da forma que a gente entende que exista. Né? Muito bem. No item 51, né, vem escrito assim: de todas as liberdades, começa com esse texto, né? Tá aqui. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar. E aí, né, ele segue o texto, né, dizendo que não se pode exigir do outro aquilo que a gente quer para nós mesmos, né? Então isso é muito importante, porque se a gente quer ter liberdade de pensar, a gente tem que dar liberdade de pensar aos outros, né? Então a gente não pode exigir que haja respeito à nossa forma de pensar se nós não respeitarmos a forma de pensar do outro, né? Isso é muito importante. Existem muitas desavenças por causa de crença e de religião. Nós já vamos falar de religião daqui a pouquinho, mas então, se a gente quer ser respeitado segundo a nossa crença na existência da vida após a morte, na prévia existência do espírito, que nós estamos numa encarnação, nós temos que respeitar as formas diferentes de pensar. Nós não podemos menosprezar os outros porque pensam de maneira diferente, porque nós não gostaríamos de sermos menosprezados pela nossa forma de pensar. Né? Então, esse trechinho do item 51 aqui fala mais ou menos disso. Né? E aí, ele tem um lugar que ele fala assim, né, que a verdade convence, não precisa de perseguição. Né? Então, se nós estivermos numa situação de discutir abertamente e francamente com pessoas que tenham condição de e abertura, que nos deem a abertura, né, de discutir essa questão do espiritismo, nós teremos, pelo nosso estudo e pelo nosso esclarecimento, por isso que é importante a gente estar estudando sempre a vida inteira, né, a oportunidade de convencer a pessoa. Né? Não precisamos perseguir, não precisamos usar de violência e nem de presunção com a pessoa. Nós podemos convencer a pessoa da verdade que nós acreditamos pela lógica que ela traz. Né? E aí ele segue falando, né, que o espiritismo é uma crença, né, e ainda que fosse uma religião, deveria ser respeitado. Então tem essa discussão, né, o próprio Allan Kardec deixa claro que o espiritismo não é uma religião a mais entre todas que já existem, né, que o espiritismo é bem diferente, né, ele é uma doutrina filosófica, né, e uma ciência experimental. É isso que o Allan Kardec fala, que o espiritismo é. Então, ele deixa bem claro que não deve se encarar o espiritismo como uma religião. Por quê? Porque religião pressupõe a existência de cultos, né, de ritos, e que todas as religiões têm. E no espiritismo não existem os cultos, os ritos, né, os símbolos. Nós pensamos de uma forma diferente. Então é bem claro colocar isso, né? É bem importante colocar isso. Né? E se essa crença é falsa ou verdadeira, bom, isso a gente vai deixar o tempo, né, dizer. Porque as crenças falsas, elas caem por si mesmas. Né? Uma hora, nada que é falso dura para sempre. Né? O erro não prevalece contra a verdade, está escrito no nosso texto aqui. Né? E ainda diz assim, né? Quando a luz se faz nas inteligências, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. Então, está dizendo assim, né? Se a crença é falsa ou verdadeira, se ela for falsa, ela cai pelo tempo. Né? Agora, quando as pessoas caem em si pela luz da sua inteligência, se ela
Se a crença é verdadeira, ela persiste e a perseguição não a torna falsa, né? Ela continua sendo verdadeira. É isso que esse trechinho do Evangelho diz, né? É evidente que o tempo das perseguições sangrentas, né, já passou, também está escrito isso aqui no texto, né? Mas, porque está escrito assim, né? A perseguição é o batismo das novas ideias. E a gente sabe, né, que as novas ideias são sempre perseguidas, né? Quem já não ouviu a história, né, de que quando Thomas Edison inventou a luz elétrica, né, houve uma resistência muito grande quando já estava no ponto de trocar os lampiões das ruas por lâmpadas elétricas. Por quê? E aí eles pensavam, mas vão matar os acendedores de lampião de fome, né? Porque a luz, um botão ligava todos ao mesmo tempo. E sempre foi assim, né? Hoje há quem diga que o celular é um instrumento do demônio e as inovações sempre vêm para fazer com que a gente evolua, mas é evidente que sempre tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? A ciência, por exemplo, do estudo do núcleo dos átomos da energia nuclear nos deu benefícios, né? Que hoje nós temos aí possibilidade de ter exames, ressonância magnética nuclear, por exemplo, que a gente consegue enxergar dentro do corpo humano de forma não invasiva, graças ao conhecimento das propriedades dos átomos, mas também trouxe a possibilidade da criação de bombas destruidoras, né? Então, é claro que as evoluções elas sempre podem ser usadas para o bem e para o mal. O importante, né? Aqui vem escrito, né, um pedacinho lá, o cristianismo foi perseguido, né, pelos pagãos, ao passo que o espiritismo é pelos cristãos. E não é, né? Tem muitos cristãos, e aí falando, isso está falando na época lá do Kardec, né? Porque hoje em dia nós somos cristãos e não perseguimos o espiritismo. É que na época do Kardec, né, cristão era quem? Eram os católicos, os protestantes, né? Então esses perseguiam o espiritismo pela proibição que a Igreja Católica e as igrejas protestantes têm da comunicação com os espíritos. Mas mesmo isto vem mudando, né? Vem mudando. Tem a historinha lá, por exemplo, do Papa Pio XII. O Papa Pio XII era o Papa na época da Segunda Guerra Mundial. E em 1939, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ele teve uma visão. Ele era secretário-geral do Vaticano, o cargo mais próximo do Papa, e ele teve uma visão. Ele viu o Papa Pio X. E o Papa Pio X falou para ele: você será o próximo Papa. E ele ficou desesperado com isso, foi lá para as catacumbas lá do Vaticano, onde estava o túmulo do Pio X, e ficou a noite inteira rezando, né, no túmulo do Pio X. No dia seguinte, né, o Papa Pio XI tinha morrido. Então ia ter lá, né, a reunião dos cardeais para a escolha do novo Papa. No dia seguinte ele saiu de manhã e um guarda lá das catacumbas falou: cardeal, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou: eu tive uma visão do Papa Pio X e ele me falou que eu vou ser o próximo Papa. Veja que absurdo, eu não tenho condição de ser o próximo Papa. E isso ficou registrado por meio dessa comunicação que ele fez com esse guarda. E aí teve a reunião, em primeira votação não elegeram nenhum Papa, em segunda votação ele foi eleito Papa por unanimidade. E aí a história, né? A história seguiu. Houve muita dificuldade historicamente depois da sua morte, né? Os papas eles viram santos, né? Aberto o processo de canonização e rapidamente eles viram santos, né? Mas o Papa Pio XII não virou santo até hoje. Teve uma dificuldade muito grande, né? Por causa de formas de pensar diferentes quanto à atuação dele na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo e tudo. Bom, enfim, onde eu quero chegar é o seguinte: Papa João Paulo II
um dia, numa entrevista, comentou, né, a respeito dessa comunicação que o Papa Pio XII teve com o Papa Pio X. E falou, está aí uma das provas da santidade do Papa Pio XII. Ele conseguiu conversar com uma pessoa já falecida. Só os santos podem fazer isso. Então vejam, o Papa João Paulo II admitiu a comunicação com os mortos, o que a própria Igreja Católica proíbe, né? Só que ele colocou lá entre parênteses dizendo só os santos podem fazer isso. Bom, enfim, o Papa Pio XII não é santo até hoje, ainda há controvérsias com relação à santidade dele até hoje, mas isso também não importa, né? Mas isso é uma coisa da Igreja Católica, nós sabemos que não faz muita diferença se a pessoa recebeu o título de santo aqui ou não, né? O que importa é o que a pessoa realmente foi e ela volta para o mundo espiritual totalmente despida de todos os adornos conseguidos aqui no mundo terrestre, né? No mundo material. Bom, continuando aí, para não me alongar demais, vamos para o próximo slide, que é o 52, que é a prece propriamente dita, né? Então, eu não vou ler a prece aqui, que ela é um tanto longa, ela tem 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, né, ele fala assim, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, perdoai aos nossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, né? Então, fica bem claro isso, né, que aqueles que sofrem perseguição por sua crença são bem-aventurados, foi Jesus que falou isso, né? E nós devemos, né, sempre orar por aqueles que nos eventualmente perseguirem por causa da nossa crença. Isso já não é, repetindo, uma coisa comum hoje em dia, mas pode acontecer, né? E aí, no segundo trecho, ele começa assim, né? Perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. É a frase de Jesus, né? Então ele fala, nós temos que seguir o próprio exemplo de Jesus, que foi perseguido, foi crucificado e no momento final da sua encarnação, né? Ele ainda pediu ao Pai que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então nós temos que ter essa misericórdia, porque Jesus é o nosso modelo, né? E se eventualmente nós virmos alguém perseguindo o espiritismo, ou a nós mesmos por sermos espíritas, nós devemos orar por essas pessoas, pedindo que a luz se faça em suas cabeças, né? Porque essas pessoas, segundo aqui está escrito na própria oração, desconhecem os divinos preceitos de Deus, que são os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Lembrando, né, que a gente reza no Pai Nosso, e todas as religiões quase, né, cristãs rezam o Pai Nosso, né? Tem um trechinho que fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, neste mundo e nos outros tem que ser feita a vontade. E qual é a maneira de a gente assegurar a paz em todos os mundos? É seguindo os preceitos de Deus, né, que foram trazidos a este mundo aqui por Jesus. Muito bem, e depois ele termina dizendo, dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, está escrito aqui nesse trechinho, né, como provas para a nossa fé e a nossa humildade. Então, eventualmente, nessas situações de perseguição, nós temos que ter paciência e resignação, como nós temos que ter diante de todas as provas, né, para que a gente possa passar por elas e vencê-las. Lembrando que a verdade sempre prevalece, não é? Muito bem, meus amigos. Nesse momento, então, vamos aqui aproveitar esta imagem, que eu acho que ela é muito pertinente nesse momento, né? A imagem de Jesus, o nosso Mestre, aqui olhando pelo nosso planeta. Então vamos nos concentrar e hoje nós vamos fazer uma vibração específica por aqueles povos que estão em guerra neste momento, não só na Ucrânia e na Rússia, mas em todos os lugares do planeta. Neste momento, a que chama mais a nossa atenção é essa guerra na Ucrânia. Fazei, Senhor, que a luz venha
iluminar as mentes dos dirigentes de todos os países envolvidos, para que seja encontrada uma maneira de se fazer a paz novamente. Que todos aqueles que precisam passar por essa provação de estar em situações difíceis geradas pela guerra, que passem-na com resignação e entendam que isso é necessário para o seu crescimento. Isso não nos livra, Senhor, de ter compaixão para com essas pessoas e orarmos para que elas recebam a luz e a devida assistência que nós possamos dar. Que assim seja. Amém. Muito bem, meus amigos. Vamos então em paz e na quarta-feira nós nos vemos no estudo do livro dos Espíritos. Um grande abraço.